Quando eu estava estudando para o meu doutorado, embora seja em engenharia civil, eu estudei um solo que normalmente tem nos aterros de resíduos domésticos ou industriais. Numa obra de aterros sempre tem que ter uma camada compactada para justamente impedir que o chorume atravesse o aterro. O né? chorume é o chorume é a água resultado de deterioração da matéria orgânica, então é um líquido cheio de matéria orgânica, de ácidos orgânicos. Totalmente tóxico, né? Isso, que tem muitos componentes, né, orgânicos e não orgânicos, como metais pesados. E esse chorume, em todo tipo de resíduo que tem matéria orgânica, vai acontecer. E se a gente não tiver essa camada de impermeabilização nos resíduos, por isso que é muito importante os aterros sanitários, né? Esse chorume chega no aquífero, chega na água subterrânea e acaba contaminando. Eita, Lili. Então, o meu primeiro contato foi durante a universidade, quando eu fiz o curso de geologia, e depois, durante o doutorado, eu trabalhei com a eficiência de um determinado tipo de solo para a construção de uma camada de impermeabilização de aquífero, de aterros sanitários. E aí eu acabei trabalhando com algumas características, dados de aquíferos, para eu verificar a velocidade com que o chorume poderia passar nessa camada de impermeabilização. Porque mesmo sendo impermeabilizante, ele pode passar também. Passa. A impermeabilização significa que a gente diminui a velocidade de infiltração de qualquer líquido. Entendi. E no caso aí o chorume, que era o estudado. Mas eu diminuo os espaços vazios. Sim. Então, deixa mais apertado, fica mais difícil de passar. Deixa mais apertado, então vai demorar um pouquinho mais pra passar. Só que pode passar ainda, né? Passa. Mas numa velocidade que a gente pode mais controlar, pelo Exatamente. menos, né? Entendi. Exatamente. E a terra, essa quantidade de materiais diferentes, não serve como filtro para esse chorume. Ele vai passar e vai contaminando. Porque tem essa ideia de que, de repente, né? A gente tem essa ideia meio de filtro, que você vê aquele corte do filtro, aí pedra mais grossa, pedra mais fina, aí você joga uma água escura e ela sai limpinha. Ela não é muito assim com esse produto. Com esse chorume? Com chorume, né? Na verdade, existem alguns tipos de terrenos que têm uma capacidade de a gente chama isso de permeabilidade, de condução mais lenta. Então, tanto é que quando a gente está falando de gerenciamento territorial urbano, por exemplo, o ideal é a gente selecionar os locais de locação de aterros sanitários em locais que naturalmente o material seja mais resistente e não colocar naqueles menos resistentes. Isso é muito importante. Aqui em Campo Grande, nós temos uma área da cidade em que tem uma maior permeabilidade de qualquer líquido que seja lançado na superfície, e temos uma outra área que tem menor permeabilidade. Então, há alguns materiais que são mais resistentes e outros que são mais frágeis. Por isso que a gente trabalha com diferentes materiais.